Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma interpretação de texto, tá? O texto estava no livro, era o texto super refrescante, né? Que trazia algumas informações aí sobre o corpo humano, tá? E uma atividade de matemática no Aprender Sempre, tá? Um arquivo digital que vocês só tinham que passar as respostas no caderno. Então, colocava o número da questão e escrevia a resposta na frente, tá? Vamos começar com a atividade de português, então, no nosso livro didático, página 172. E aí, depois vocês copiavam as perguntas no caderno para responder de acordo com o texto, tá? Então, aqui uma reportagem, ó. Super refrescante. Saiba por que nós precisamos tanto de água. Todo mundo diz que a gente tem de beber bastante água. A água está presente em todas as reações químicas que acontecem no corpo. Além disso, transporta oxigênio, alimentos e sais minerais para as células, atua nos sistemas digestivo, respiratório e nervoso, limpa e refrigera o organismo e faz parte da composição do suor, do cérebro e até dos ossos. É importante beber pelo menos 4 copos de água por dia, mesmo que não esteja com vontade. Segundo os médicos, quando sentimos sede, é um sinal de que já passou da hora de beber água. Então, aqui, ó, água por todo lado. Aqui, para que serve, né? Proteção. O cérebro tem membranas protetoras que são lubrificadas por um líquido composto por água e outras substâncias. Digestão. Há muita água nas substâncias que fazem a digestão. Elas permitem captar os nutrientes dos alimentos. Xixi. É produzido nos rins e tem muita água. Tira do corpo substâncias que podem ser tóxicas. Sem choque. Nos joelhos, cotovelos e outras articulações do seu corpo, há um líquido com bastante água. Ele evita que os ossos batam uns nos outros quando nos movimentamos, protegendo-os. Por água abaixo. O sangue é composto principalmente por água. Por isso, ele é bem líquido, circula com facilidade e permite que os nutrientes sejam transportados rapidamente pelo organismo. Então, aqui as porcentagens, né? Cérebro, 75% de água. Sangue, 83% de água. Ossos, 22% de água. Coração, 80% de água. E os músculos, 75% de água, tá? Então, esse era o textinho, né? Bem curtinho, bem simples, com informações aí científicas, né? Vamos para as perguntas, ó. Que tipo de texto é esse? Como o próprio título diz, né? Aí vem reportagem. Quanto de água temos que tomar por dia? No texto falou que pelo menos 4 copos de água, ou seja, no mínimo, né? É para tomar mais que isso até, tá? Pelo menos 4 copos de água. Quanto de água em porcentagem está presente no nosso corpo? No cérebro. No cérebro, 75%. Então, era para pôr as porcentagens, né? 75%. Nos ossos, 22%. No sangue, 83%. Nos músculos, 75%. E no coração, 80%. Né? Todas as informações no texto. De onde o texto foi tirado? Tá aqui embaixo, ó, da revista Recreio. Revista Recreio. Quem escreveu? A pessoa Júlia Moioli. Tem o nome da autora da reportagem, né? Júlia Moioli. Moioli, acho que é assim, né? Moioli. Aí com acento. Então, bem tranquila essa atividade de interpretação da reportagem, né? E agora a gente vai para a parte de matemática, que era um pouco mais extensa, né? Mais cansativa, e por isso que a atividade de português era mais curta, tá? Então, vamos para a apostila, página 2 até a página 6. Sequência 1, população brasileira. Alex e Sofia perceberam a presença de números grandes em situações que envolvem a população brasileira. Não tinham ideia de que o número de habitantes do nosso país era tão grande. Precisavam de conhecimentos matemáticos para ler, escrever e comparar esses dados. Vamos acompanhá-los nessas descobertas? Então, aqui, ó.
Alex descobriu em 4 de setembro de 2017, às 21 horas e 48 minutos, o Brasil tinha uma população de aproximadamente 207.954.206 pessoas, e que no mesmo momento o número de linhas de celular era de 242.118.177, tá? Aí pede para a gente ler esses números em voz alta e escrever por extenso. Então, aqui, ó, 207.954.206 e 242.118.177. No Brasil, há mais pessoas ou números de linhas de telefone celulares? Explique como chegou a essa conclusão. Então, se a gente comparar, né, o número de habitantes é esse, 207 milhões, e o número de linhas celulares é de 242 milhões, ou seja, tem mais linhas de celulares. Por que isso acontece? Porque provavelmente uma pessoa tem mais de uma linha de celular. Tem gente que tem 2, 3 chips, né? Então, uma pessoa tem mais de uma linha aí, e é por isso que o número de linhas de celulares é maior, tá? Tem gente que tem número pessoal e número profissional, tá? Alex não costumava fazer leitura de números grandes. Sua prima lhe explicou que para auxiliar na leitura e na escrita desses números é preciso saber qual a posição de cada algarismo, tá? Qual a posição que cada um dele ocupa. Ela disse que nosso sistema numérico é formado por ordens, unidades, dezenas e centenas, agrupadas da direita para a esquerda em classes. E lhe mostrou o quadro de classes. Então, a gente tem o quadro de classes, tá? Nós já estudamos isso. Tem a classe das unidades simples, né? Centena, dezena, unidade. A classe dos milhares, que é a segunda aqui, né? Que tem unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar, tá? E a terceira classe aqui, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E a quarta classe, unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão, tá? Então, a gente já chegou aí na quarta classe. Professora, só vai até a quarta classe? Não, a gente tem mais classes além dessas. Porém, no quinto ano a gente estuda mais ou menos aí até a classe dos bilhões, tá? Que são os números mais utilizados aí em dados populacionais e tal, tá? Agora faça como Sofia. Coloque os números a seguir no quadro de classes e ordens, depois leia esses números e escreva-os por extenso. Então, era para vocês pegarem esses 3 números e colocarem no quadro, ó. 1.362.075.000. Então, começa aqui, ó, do último número, tá? Coloca os 3 zerinhos, que está na classe das unidades simples. 0,75, né? 362 milhões e 1 bilhão. Aí dá para ler certinho, ó. 1 bilhão, 362 milhões, 75 mil. E aí acaba o número, tá? Porque aqui na classe das unidades simples é 000, tá? Aqui, 536 milhões, não chegou na classe dos bilhões, tá? Aqui na classe dos milhares está 000, então é só 401. 536 milhões, 401. E aqui, 300... Não, eu copiei, tá errado aqui, peraí. Aqui na última é 3 milhões, deixa eu escrever de novo, eu escrevi 2 vezes o mesmo número. 3 milhões, por extenso. 3 milhões, vírgula, e 891, tá? Então, aqui a gente não tem número na classe dos milhares. Só vai ter o 3 que está na classe dos milhões, ó, 3.891, tá? Então, esse é o número, 3.891. Então, fica ali encaixadinho na tabelinha, né, das classes e escrito por extenso também, tá bom? Qual dos números do item 1 pode ser aproximado a 530 milhões? O que está mais perto é o 536 milhões 401, né? E de 3 milhões, o 3 milhões e 891, tá? É o que está mais perto. O pai de Alex comentou que o município de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, possuía 78.836 habitantes. Mas Alex leu na internet que a população desse município era de aproximadamente 78 mil pessoas. Ficou intrigado com a informação.
Alex se perguntava, será que o número 78.836 está mais próximo de 78.000 ou de 79.000? Se a gente for comparar, o 800 está quase perto ali, né, do 79.000, tá? Então, está mais próximo de 79.000, pois a diferença para chegar a este número é menor que para chegar em 78.000, tá? Aqui a gente tem uma reta numérica, onde a gente tinha que numerar de 100 em 100, do 28.000 até o 29.000, tá? Então, ficava dessa forma, ó, 28.000, 28.100, 28.200, 28.300, 28.400, 28.500, 28.600, 28.700, 28.800, 28.900, 29.000, tá? Alex descobriu que a reta numerada ajuda a perceber a aproximação dos números e concluiu que o número mais próximo de 28.279 está mais próximo de 28.200 ou 28.300? De 28.300, né? Aqui, se a gente vê, ó, 279 já é quase 300, tá? O número 28.512 está mais próximo de 28.500 ou 28.600? 512 está bem longe de 600, tá, gente? Então, mais próximo de 28.500. Aqui na atividade 3, ele fala das populações aí, né? De São Paulo, Rio de Janeiro, da Bahia e de Minas Gerais, tá? E aí pede para a gente organizar na tabela os números que aparecem aqui nessa notícia, tá? Sobre a população em milhões. Então, a gente organizou aqui, ó, Rio de Janeiro, na ordem que aparece no texto, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Qual a população do Rio de Janeiro? 16.369.000. De São Paulo, 45.094.866. Da Bahia, 15.344.447. E de Minas Gerais, 21.119.536, tá? Coloque um título para a tabela de Sofia. Essa tabela pode se chamar Os Estados Mais Populosos do Brasil, né? Porque são ali de acordo com a notícia. Qual é a fonte da pesquisa realizada? A fonte está no final, né? Agência de Notícias.ibge.gov.br, tá? Então, estão pintadinhas aqui os estados, ó, São Paulo, né? Bahia, o Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá bom? Vamos lá. Atividade 4. Sofia localizou uma tabela na internet que apresenta o crescimento aproximado da população brasileira entre os anos de 2010 a 2016. Então, a gente tem uma tabela. Aqui são o número de habitantes, tá? De cada região e do Brasil inteiro em 2010 e em 2015 e 2016. Então, aí era para responder as perguntinhas de acordo com a tabela, tá? A região do Brasil com maior número de habitantes em 2015 e 2016 era a região sudeste, né, gente? É a que mais tem aí, né? Aqui, região sudeste, tá? Descobriu ainda que a região com o menor número de habitantes em 2010 era a região centro-oeste, tá? Só 14 milhões aí, tá? Um bom título para a tabela encontrada por Sofia pode ser O Crescimento por Região da População Brasileira. Eu acho que encaixa bem aí nessa tabela, mas você poderia ter escolhido outro nome, tá? Isso aqui é só uma sugestão. Usando o cálculo mental e aproximado, descubra qual é a região do Brasil com maior crescimento populacional no período de 2010 a 2016 e justifique sua resposta. Então, quem teve maior crescimento aí foi a região sudeste, tá? Ela aumentou aqui de 80 milhões para 85 milhões. Não chega a 5 milhões, é aproximadamente aí 4 milhões, tá? A região sudeste aumentou quase 4 milhões. 5. Descubra a diferença aproximada entre o número de habitantes do Brasil de 2010 para 2015 e 2016. Então, aqui no Brasil, ó, 190.732.694. Em 2016, 2015, né, esse número subiu para 204 milhões. De 190 para 204, dá aí uma diferença de 14 milhões, tá? Aproximadamente, se a gente for pelo cálculo mental. Então, a gente tem aí uma diferença, né, de 14 milhões, tá? De habitantes. A gente pode colocar só em algarismo, tá? Ou pode colocar aí 14 milhões, assim, ó. Milhões. Tá?
Diferença aí de 14 milhões de habitantes, aproximadamente. Tá bom? É um valor aproximado, porque a gente fez através aí de cálculo mental, tá bom? Então, a atividade de matemática aí até aí, né, na página 6, a gente trabalhou bastante aí com a classe dos milhões. Quando a gente fala em população brasileira, né, em população mundial, a gente utiliza bastante números grandes, né, valores altos aí. A gente lida bastante com a classe dos milhões e dos bilhões, tá bom? Então, é por isso que é importante a gente saber ler esses números, tá? Então, pessoal, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!